Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Na nossa última aula de produção textual, a nossa aula foi ao vivo e nós comentávamos sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo mais, a parte mais estrutural de uma redação. E nós não chegamos a corrigir os exercícios que eu passei na outra semana. Então, hoje, nossa aula de produção textual, eu irei corrigir as páginas 57, 58 e 59, que foram as páginas passadas na semana retrasada, e corrigirei as páginas 60 e 61, que foi passado na semana passada. Ok? Então, vamos lá. Página 57. Vem falando sobre a progressão temática, né, o desenvolvimento do tema, o assunto dentro da história, né, o seu desenrolar, o seu desenvolver. E é sobre isso que nós iremos respondê-lo. Número 1, leia o trecho a seguir. Então, tem um trecho. No primeiro parágrafo do texto foi apresentado o tema com base no qual o texto se desenvolve. Identifique esse tema. Esse tema era o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, né? Serem dois importantes personagens, são personagens populares, né, da nossa literatura, né? Um dos mais conhecidos. Então, no primeiro parágrafo foi falando sobre isso. B. De forma geral, um parágrafo costuma resgatar o tema tratado no anterior e ampliá-lo, apresentando informações novas. Que informações são resgatadas e quais são novas no segundo parágrafo? Então vamos lá, no segundo parágrafo, resgata os dois personagens, né, os mais populares da literatura, e vai ampliar essa informação apresentando as características desses personagens. Então, no primeiro parágrafo, fala dos dois personagens mais populares e no segundo amplia falando de suas características. Página 58. No texto abaixo, propositalmente, a ordem do segundo, terceiro e quarto parágrafo foi invertida. Vejam. Então, eu tenho a primeira e a quinta intacta e as outras três do meio, né, o desenvolvimento, o desenrolar, foram invertidas. A alteração da ordem original dos parágrafos comprometeu o sentido do texto? Sim, porque compromete a sequência de eventos. Compromete a sequência de eventos que ocorre na progressão textual. Então, assim, um parágrafo ele depende do outro. Um parágrafo dá sequência ao outro. E quando você modifica essa ordem, quebra essa sequência. B. Organize os parágrafos indicando nos espaços a ordem coerente. Então, assim, o segundo parágrafo, na verdade, será a terceira bolinha a ser marcada, onde diz, em novembro de 1820, um ano após a partida. Então, esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Será o número 2. O segundo parágrafo de desenvolvimento é o que está logo acima. E não temia mesmo subitamente o cetáceo vingador. Então, esse será o número 3. E o número 4 será, após o primeiro choque, o cachalote. Então, esse é o número 4. Então, como ficou a nossa ordem? 1, 4, 3, 2, 5. 1, 4, 3, 2, 5. Por quê? Um parágrafo ele depende do outro para dar sequência à história. C. Como você descobriu a ordem original dos parágrafos? Por causa das marcações de tempo. A gente consegue perceber o tempo, as datas, um ano após.
Então, assim, a gente consegue perceber pequenas ligações entre os parágrafos. 3, página 59. No segundo quadrinho, ao retomar o tema do primeiro, Garfield traz uma informação nova sobre ele. Que tema Garfield retoma de forma implícita de sua fala no primeiro quadrinho? Ele retoma o tema de uma nova gravação. Né? A gente percebe aqui, o primeiro quadrinho, João está ouvindo uma gravação. Segundo quadrinho, que eu mesmo fiz. Terceiro quadrinho, o nome da faixa é Unhas no Quadro Negro. Então, assim, que tema ele retoma de forma implícita, o quê? Que não está expresso claramente na sua fala no primeiro quadrinho. Há uma gravação, o tema de uma gravação. B. Que informação nova Garfield apresenta sobre esse tema? Que ele mesmo fez essa gravação. Foi ele que criou essa gravação. E C. Que elemento visual da tirinha mostra o efeito da gravação de Garfield sobre John? Explique por que isso ocorre. Então vamos lá. Quando ele demonstra uma expressão facial, uma expressão corporal, né, do John, desse cabelo arrepiado, isso dá um efeito que o som da unha, né, nesse quadro negro, ele está insuportável, ele está irritante. Então por isso que ele tem essa expressão facial, né? Essa expressão corporal de ai, que nervoso, né? Ouvir essa gravação da unha arranhando no quadro negro. Aí agora vamos corrigir a página 60 e 61. Já corrigi as outras 3 da aula retrasada. Vamos corrigir da página 60 e 61. Página 60 e uma parte da 61 é o nosso texto, tá? E esse texto, ele vem dividido por fragmentos, né? Nós podemos perceber que tem subtítulos, ok? Vamos lá, página 61. No primeiro parágrafo, foi introduzido o tema em torno do qual o texto será construído. Que tema é esse? A gente pode perceber que estamos falando de diversos tipos de calendários existentes no mundo. Então, o tema são tipos de calendários no mundo. B. De que forma as demais informações do texto se relacionam com o primeiro parágrafo? As demais informações, elas vêm falando sobre o quê? Desses tipos de temas, né? Então, são divididos sobre subtemas, são divididos por subtemas, e esses subtemas são o quê? São diversos calendários. Então, cada texto, né, cada desdobramento, cada informação vem falando de um tipo de calendário. C. Com que função são apresentados os intertextos do texto? Para poder organizar, para poder marcar os subtemas desse texto, para dar uma ordem, para você conseguir perceber essa sequência. D. Que tipo de informações são apresentadas sobre cada um dos calendários citados? Ele traz uma contextualização histórica, né, sobre o surgimento, como surgiu esse calendário e como esse calendário ele funciona, né? Então ele traz a explicação do surgimento e como esse calendário ele funciona. Então até aqui eu já corrigi todos os deveres que estavam pendentes. Desde a página 57, deixa eu confirmar, desde a página 57 até a página 61. E eu vou agora deixar para vocês o nosso dever de casa. As nossas aulas passadas nós comentávamos sobre sinopse, né?
que a sinopse era um resumo desse texto, é um resumo de um texto, né, de um livro, de um filme, na qual tem que ser um resumo breve, não pode se estender, e que tem o objetivo de instigar o leitor, que tem o objetivo de fazer com que aquele leitor desperte uma curiosidade e queira adquirir, né, queira comprar a ideia, queira ter, né, ler. Já hoje nós iremos começar a ver a resenha. Também é uma forma de resumo, algo breve, sobre um filme, sobre uma peça teatral, né, sobre um livro. Porém, diferente da sinopse, que é querer vender, né, querer apresentar, instigar, a resenha ela vem com uma crítica desse autor. Né? Ele vem com uma crítica daquela pessoa que está escrevendo. É diferente da sinopse, não tem crítica, só mostra os pontos bons, né? Porque quando a gente quer vender, a gente quer mostrar o melhor, a gente só mostra o lado bom. E já a resenha não. A resenha, independente de ser bom ou ruim, terá essa crítica. Uma crítica construtiva ou destrutiva, mas virá com a opinião dessa pessoa que está escrevendo, desse autor, ok? Então, essa é a resenha. Então, eu vou deixar como trabalho de casa, vocês vão pensar assim, poxa, professora, são várias páginas. Não são não, meus amores, é pouquinho. Da página 66 até a página 71. Se nós formos olhar agora o nosso livro, veremos que a página 66, 67, 68 é só texto, né? E exercício mesmo está na página 70, 71, 69, 70 e 71. Ok? Corrigirei na próxima semana, né, na nossa próxima aula de produção, e espero que todos tenham feito. Como eu falei, eu não avisarei mais quando será aula gravada ou aula ao vivo. Pode ser gravada, pode ser ao vivo. Então, façam para que vocês não fiquem assim perdidos quando eu estiver explicando. Então, lembrando, a resenha, ela é um resumo, né, de um livro, de um filme, de uma peça teatral. E o objetivo dela é ter uma forma crítica, né, criticar essa arte que está sendo mostrada. Essa crítica ela pode ser positiva ou não, tá? Mas assim, o principal objetivo não é só vender, não é só apresentar, mas mostrar a crítica do leitor, do autor, né, perante essa obra. O público-alvo é aberto, né, para todas as pessoas, mas principalmente para quem gosta dessas artes de filme, teatro, peça teatral, né, de livros. Então, esse é o público-alvo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, coloquem lá no grupo, joguem no meu particular, que eu estarei aqui para ajudá-los. Beijo, meus amores. Até semana que vem.